Alô, amigos, esse é o canal RK Santos trazendo mais Santos para vocês. E olha a informação, depois da goleada aconteceu isso. Sormani traz bastidores quentes no Santos e deixa a torcida ainda mais apreensiva. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô, torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo, pois ontem aconteceu uma goleada humilhante 7-1 perante o Internacional no Beira-Rio. E o pior, o Santos, a equipe do Santos não mostrando nenhum poder de reação, nenhum poder de indignação também. O Santos encerrou uma sequência positiva, vinha de 3 vitórias, mas sucumbiu contra o Bragantino e ontem foi realmente humilhado pelo Internacional. O alvinegro praiano, portanto, vem de 2 derrotas consecutivas, sendo a de ontem realmente marcante, inclusive na história do Peixe. Diante de mais esse revés, a equipe ocupa a 18ª colocação com 30 pontos e está no Z4 do Brasileirão. A situação da equipe vem gerando preocupação nos bastidores, já que a possibilidade de registrar o primeiro rebaixamento da história vem ficando cada vez mais real. Segundo o técnico Marcelo Fernandes, ainda é possível reverter essa situação, basta vencer 5 dos 10 jogos para o Santos se garantir na elite do futebol brasileiro. O treinador vinha conseguindo mostrar uma evolução sob o comando da equipe, mas após o último confronto, o Peixe demonstrou erros cruciais que acabaram sendo determinantes para o resultado e ligam uma alerta para o decorrer da temporada. Inclusive, parte da torcida quer a troca no comando técnico, que Marcelo Fernandes não teria pulso firme para reverter esta situação. Através das redes sociais, os torcedores questionaram a atuação de alguns jogadores, mas as principais críticas foram direcionadas para o goleiro Vladimir, já que todas as bolas que foram para o gol entraram. Ou seja, se não tivesse goleiro, se o Santos tivesse atuado com 10 jogadores em campo, seria a mesma coisa, porque o Inter chutou, a bola entrou. Realmente, Vladimir apresentou uma atuação bem abaixo do esperado. O arqueiro entrou para substituir João Paulo, que estava cumprindo suspensão pelo 3º cartão amarelo, e diante da responsabilidade entregue a ele, Vladimir não conseguiu suprir e acabou decepcionando. E através das redes sociais, o jornalista e torcedor declarado do Peixe, Fábio Sormani, ressaltou que alguns profissionais precisam dar explicação à torcida de forma imediata após o baixíssimo rendimento. Rueda e o Arzu precisam explicar a contratação do Vladimir e o Arzu tem que explicar também porque João Paulo não sabe sair do gol e porque ele não revela nenhum goleiro na base. Só que o Santos tinha o John, né? Tinha o John, que foi emprestado para o Inter e depois foi emprestado para a Europa, que é, no meu modo de ver, um goleiro mais preparado do que o Vladimir. Por que emprestar o John? Não servia o John? Pois no Internacional, pelas partidas que eu vi, ele fez muitos milagres. E segue o Sormani. E o Rueda tem que explicar por que Arzu ainda é funcionário do Santos e quando vai apagar o rosto dele no muro do CT, escreveu. E o que dizem os torcedores? Olha só, um falou o seguinte: concordo, porém ninguém pode falar mal do Arzu, que a torcida só falta de bater. O JP não sabe sair do gol e quando sai faz M. O Vladimir não é pelo jogo de hoje não, mas o cara é muito ruim e jamais deveria ter voltado. Mas ninguém pode falar do Arzu, disse um. E outro falou o seguinte: as pessoas criticam o Calil por falar mal do João Paulo, mas depois de hoje sabemos que o problema está no preparador de goleiros também. 3 dos 7 gols eram defensáveis. E realmente, se o goleiro fosse o João Paulo,
acredito que o Santos perderia igual, mas não tomaria 7 gols. E a análise que se faz é se esse elenco atual do Santos é o pior da história do Peixe e que o time vai precisar mostrar força mental para superar esse vexame contra o Internacional, porque bastava um empate fora de casa para o Santos sair da zona de rebaixamento, mas não foi isso que aconteceu. Pior, o Peixe foi até Porto Alegre enfrentar o Internacional e levou uma goleada impiedosa e humilhante, 7-1 e fora o baile. Uma das maiores vergonhas da história do alvinegro praiano, que apenas assistiu o adversário jogar. Nesta temporada, o Santos sequer chegou às quartas de final do Campeonato Paulista, foi eliminado de forma vexatória da Copa do Brasil e também da Sul-Americana, mas a derrota para o Internacional, pela forma que foi, vai ficar marcado para sempre de maneira negativa na memória do torcedor e na história do clube. Não apenas a goleada sofrida, mas principalmente a postura, a atitude dos jogadores que parece que entraram em campo já derrotados. Apesar dos desfalques de Soteldo, do goleiro João Paulo e do meio-campista Jean Lucas, o Santos poderia ter encarado a partida de forma diferente. O time treinado por Marcelo Fernandes entrou em campo desligado, desfocado e com poucos minutos a partida já estava liquidada. A 1 minuto levou aí o primeiro gol e menos de 20 minutos já estava 3-0. Terminou o primeiro tempo com 4-0. Sem dúvida, esse é o pior elenco da história do clube. Nenhum outro grupo colecionou tantos vexames como o plantel atual de jogadores do Alvinegro, que foi elaborado, que foi construído pelas mãos de Andrés Rueda. Mas, apesar de tantas humilhações, o Santos não está rebaixado e possui aí chances de escapar, como eu disse antes, como o próprio técnico Marcelo Fernandes falou, bastam 5 vitórias em 10 jogos que faltam disputar. O Peixe tem apenas 1 ponto a menos que o Goiás, que é o 16º colocado, mas para sair do Z4 o elenco vai precisar mostrar mais vontade e principalmente força mental para superar essa goleada sofrida e terá que dar uma resposta rápida já no jogo contra o Coritiba, que vai ser quinta-feira, agora na Vila Belmiro. O duelo com o Coxa é uma verdadeira decisão para o clube paulista. E o que dizem os torcedores? Olha só, um falou: Santos está no limiar da queda ou permanência no sufoco. A defesa é uma peneira, mas conseguiram 8 vitórias. Sendo mais racional, é difícil cravar algo, mas precisam rever algumas coisas, pois não há condições de um clube ficar na Série A tomando 70 gols em 38 jogos, é a média. E outro falou: o Santos tem 2 obrigações: golear o Coritiba e demitir o Vladimir. E você, torcedor do Peixe, o que você acha desse momento do Santos? O Santos tem chances de permanecer na Série A ou você acha que essa goleada serviu aí para ver a dura realidade do Santos? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal RK Santos você sabe tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.